Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como pode um profeta verdadeiro agir mal? Eu quero falar sobre isso trazendo para começar a figura do Balaão e depois aplicando isto a nossos dias. Como pode uma pessoa que fala em nome de Deus, que profetiza, agir mal e agir pecaminosamente? Como isso pode acontecer? Acontece. O Balaão era um profeta bem conhecido. Na verdade, ele não era conhecido somente por ser profeta, mas pelos resultados de tudo que ele fazia. Feitiçarias, mandingas, agouros. Ele era um especialista nessas coisas supersticiosas, sobrenaturais. E ele, digamos assim, agradava a todos. Ele mexia com todos os deuses. Ele jogava em todas as posições. Por isso, ele ganhava dinheiro com essas coisas e ficou famoso. Ele era lá da Mesopotâmia, muitos quilômetros de distância dali de Moabe, onde estava o rei Balaque que o mandou chamar. Mas o Balaque, apavorado com aquele povo de Israel, viu que ele Balaque, com os moabitas, não tinha condições de enfrentar os israelitas numa guerra e não procurou conciliação, não procurou paz. Se ele procurasse, com toda certeza, Deus atenderia, Israel faria paz, porque Israel já tinha avisado: não vamos nos meter com vocês, nós estamos a caminho para o outro lado do Jordão, nós não queremos nada com vocês, moabitas. Mas o Balaque, e aconselhado pelos seus conselheiros, não acreditou em Israel e se uniu aos midianitas, que eram um povo nômade que andava por ali para fazer número e quantidade. Mas mesmo assim, eles não dariam nem de longe para fazer frente a Israel numa guerra. Eles então mandaram chamar o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. O Balaão, depois de uma determinada luta, veio, mas a luta que o Balaão teve foi com Deus. Interessante, o Balaão conhecia a Deus, conversava com Deus, Deus falava com ele e ele dá esse testemunho. Palavra de Balaão, o homem de olhos abertos, que conhecia o Senhor. Olha que privilégio. Naquela época, pouquíssimas pessoas podiam dizer isso, ter esse privilégio. O próprio Abraão, pouquíssimas vezes ouviu Deus falar claramente com ele. O Abraão não falava com Deus assim toda hora, todo dia, como o Balaão. O Balaão tinha mais liberdade de falar com Deus do que o Abraão. Ambos eram do mesmo lugar, da Mesopotâmia. O Abraão saiu porque Deus mandou que ele saísse de lá. E o Balaão continuou lá. Depois veio prestar serviços aqui em Moabe e junto aos midianitas. Mas o Balaão também era de lá. A vida misturada de Balaão nos dá uma ideia do porquê Deus mandou Abraão sair de lá. Ô Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e venha para a terra que te mostrarei. Aquela terra da Mesopotâmia conhecia a Deus, mas eles eram misturados religiosamente. E o Balaão é um exemplo de como eles misturavam. Até hoje, no meio evangélico, a mistura é das piores coisas que se pode ter. Deus prefere que a pessoa seja fria de vez do que se morna. Há muitos nas igrejas que se dizem de Deus que, na verdade, estão enganando a si mesmos
e aos que estão à sua volta, porque eles acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Eles querem a Deus, mas querem o mundo também, vivem uma vida dividida, religiosamente misturada. Isso não pode acontecer. Deus quer exclusividade. É o que o Senhor falou na carta a Tito 2,14. Jesus deu a si próprio em sacrifício por cada um de nós para purificar para si mesmo um povo que seja exclusivamente seu e seja zeloso de boas obras. Deus quer um povo exclusivamente seu. Deus não quer dividir a noiva dele com ninguém. Deus não quer dividir o seu povo com outros deuses. Os primeiros mandamentos são claros a respeito da exclusividade de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele, não adorarás a nada mais. Adoração é dar atenção somente a Deus e a nada mais. O primeiro mandamento. O segundo é: darás culto a Deus e somente a Deus e a nada mais, nada mais, a nenhum outro ídolo. Não darás culto a nenhum ídolo, somente a Deus. O primeiro mandamento é tirar um tempo para dar adoração a Deus e a nada mais. O segundo mandamento é dar culto a Deus. Esses dois primeiros mandamentos expressam a natureza de Deus, que não aceita dividir a esposa dele com outros, que a esposa tenha amantes. Infelizmente, a noiva de Cristo está hoje misturada, a igreja está contaminada e Deus não quer isso. Ele vai fazer muita coisa acontecer, muita calamidade vir, muita destruição chegar para apertar o seu povo. Deus quer purificar a sua noiva para que seja sua esposa pura para sempre. A igreja, aqueles que são verdadeiramente do Senhor, têm este privilégio de ser do Senhor, somente do Senhor e exclusivamente do Senhor. Isso é um privilégio, mas enquanto misturada, Deus não aceita. A noiva está manchada, maculada, misturada. Isso significa, em termos práticos, os crentes estão com o coração dividido. Amam a Deus um pouquinho, igual Balaão, mas amam o mundo, e muito o mundo. E Deus não aceita isto. Deus pode rejeitar de vez a sua noiva, mas Ele prefere, antes de rejeitar de vez, purificá-la para ver se ela pode ser purificada. Na prática, o que vai acontecer é que uma quantidade pequena de crentes vai ser purificada e vai ser a noiva do Senhor. O restante vai continuar misturado e vão ser rejeitados pelo Senhor, vão ser vomitados da boca dele. Crentes mornos, crentes acomodados, crentes meio-meio, vão ser alijados da presença do Senhor. Só vão subir para o arrebatamento os que são totalmente dele, puros, purificados, embranquecidos pelo sangue de Jesus. Mas o Balaão é um símbolo da igreja em nossos dias e da liderança da igreja. O Balaão, no capítulo 22 de Números, respondeu para o Balaque. Depois de uma luta, Deus mostrou o poder dele ao Balaão. O Balaão tremeu e disse: Senhor, eu vou, mas somente para falar o que o Senhor mandar. Eu não quero falar nada que o Senhor não mandar. E Deus usou o Balaão várias vezes. Deus falou com o Balaão várias vezes. Deus falava com o Balaão com intimidade. Balaão, um homem de olhos abertos, que ouve os ditos do Todo-Poderoso e se prostra de olhos abertos. O Balaão tinha intimidade com Deus. Mas o currículo que a Bíblia dá do Balaão é o pior possível. Então, como pode isto acontecer?
O Balaão respondeu para o Balaque: eis-me aqui, tu me chamaste, eu vou falar alguma coisa para você? Não, de mim mesmo eu não tenho nada que falar, mas a palavra que Deus me puser na minha boca, essa eu falarei. É o versículo 38. Então, Balaão foi com Balaque e chegando lá, o Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou parte disto a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Até que o Balaão recebeu tudo aquilo e se colocou na presença de Deus para ouvir o que Deus tinha que falar, e logo a seguir Deus falou. O que o Balaão falou em nome de Deus, tudo era correto, certo, Deus testificou. Era um profeta nota 10, um profeta completo, fiel a tudo aquilo que Deus falava. Mas a atitude dele não era. Para começar, os sacrifícios que o Balaque ofereceu não foram a Deus. E o Balaão aceitou, achou que aquilo mudaria a história. Não mudou. Orientou o Balaque para oferecer sacrifício de outra maneira, agouros e fazer mandinga e feitiçaria. O Balaão orientou o Balaque para fazer tudo aquilo, um monte de feitiçarias, trabalho, despachos e trabalho de todo tipo. O Balaão, como profeta, tinha a palavra certa de Deus. Como homem, ele era enganador. Ele orientou o Balaque a fazer todo tipo de feitiçaria e agouros, tentando mudar a situação. Até o fim, não conseguiu mudar a situação. Portanto, o Balaão, querendo ganhar o dinheiro grosso que o rei moabita, o Balaque, tinha para lhe dar, ele passou a fazer o seguinte: passou para o lado dos moabitas e midianitas e disse: dentro do campo religioso nós não podemos nada contra Deus. A palavra de Deus foi clara e não podemos nada contra ele. Mas eu vou dar uma receita para vocês. Vocês querem derrubar esse povo? Claro, é o que a gente mais quer. Então eu vou dar uma receita para vocês. Como vocês vão derrubar esse povo? Vocês façam o seguinte: pegue um monte de mulheres aí dos moabitas e midianitas, façam essas mulheres se vestirem com roupa bem curtinha, bastante sensual, um shortinho, mostrando o corpo todo, e solte essas mulheres lá no arraial dos israelitas. Os israelitas vão gostar, vão pegar essas mulheres para ter relações, para adulterar com elas, e o próprio Deus vai ficar com raiva deles, o próprio Deus vai matá-los. E essa receita quase deu certo. Essa receita quase deu certo. Daria certo, porque o Balaão conhecia bem a Deus e sabia que a ira de Deus contra o pecado é muito grande, e Deus começou a matar muitos dos israelitas. Mas ali havia o Finéias, filho do Eleazar, sacerdote jovem, disposto, animado, com zelo pelas coisas de Deus, que resolveu fazer um sacrifício do qual Deus se agradou. Ele pegou uma princesa midianita, se prostituindo com um príncipe da tribo de Ruben. Passaram na frente de todos e entraram dentro da tenda para se prostituírem. O Finéias foi lá, encontrou os dois em posição de relacionamento, né, um em cima do outro, pegou a lança e com muita ira atravessou os dois e matou os dois. Atravessou pelo ventre e matou os dois ali em pleno ato sexual. Isso abrandou a ira de Deus, e com este sacrifício de vidas e sangue derramado, Deus parou de matar os israelitas como ele estava fazendo.
interessante. Se não fosse a atitude de Finéias, o plano do Balaão estaria dando certo. O próprio Deus estava matando o seu povo por causa do pecado. Então, o resumo que eu quero fazer dessa palavra é: o Balaão era um profeta 100% verdadeiro como profeta, mas como homem, uma vida falha, torpe, interesseira, gananciosa, e por isso ele foi morto também. O fim dele foi triste e terrível, e a eternidade vai ser pior ainda lá no lago de fogo para o Balaão, embora tivesse conhecido profundamente a palavra de Deus e tenha vivido uma intimidade grande com Deus. Isso vai acontecer com muitos pregadores de nossos dias. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer: o seu lugar é lá, na condenação. Mas, Senhor, eu fui um grande pregador, eu preguei, muita gente se converteu. Nunca te conheci. O que você fez foi para você. Nunca te conheci. O seu lugar é lá. Eles vão para o inferno por causa do que praticaram. Mas eles foram profetas e pregaram a verdade. Eles pregaram bonito nas igrejas, na internet. Mas eles vão para o inferno por causa do que praticaram. Entenda isto: se uma pessoa profetiza corretamente, não quer dizer que ele está aprovado. Ele vai ser julgado pelo que ele pratica, pelas obras dele, embora possa ter pregado muito bonito. Existem muitos pregadores que vão para o inferno. Pregam certo, dentro da Bíblia, mas eles vivem uma vida totalmente errada. Eu conheci um irmão que já morreu. Ele tinha muitas profecias de Deus, Deus usava. Era muito usado por Deus, mas quando ele tinha que tomar alguma decisão, ele nunca consultava a profecia de Deus, tomava a decisão da cabeça dele, e a maioria, decisões erradas, da cabeça dele, embora quando Deus usava era certo, certinho, mas na prática ele não consultava a Deus. O Balaão era um profeta correto, profeta verdadeiro, mas na prática era pusilânime, um pecador de mau exemplo, um testemunho horrível que deixou um legado muito grande. E hoje o espírito de Balaão ainda está por aí com muitos pregadores que pregam bonito e se enriquecem com o evangelho, vivem uma vida de pecado. Na hora de pregar, na hora de falar, de profetizar, eles têm a palavra de Deus, mas a prática deles é de Balaão. Então todos esses Balaões vão para o inferno também. Mas você tem que estar atenta para isto. Então não devo mais ouvir a palavra deles? Não, ouça. Se é de Deus, ouça. Agora, não os imites. Foi o que Jesus falou dos fariseus. Ouçam e obedeçam ao que eles falam. Agora, nem de longe imitem o que eles fazem. É muito triste isto.